Então tá ligado, né? Mostra o alto, novinha. Mostra o alto, novinha. Porque hoje tu tá presa, Tu tá presa, tu tá presa. É porque tem um beatzinho na música e eu não sei se percebe-se. Eu sou melhor na... Eu não sei porque na minha cabeça tava um pá, 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 Olá, você de casa, não sei pra onde eu tô olhando hoje. muitas câmeras. Mais um episódio do Tricô Jurídico, seu canal aí de entretenimento jurídico, fofocas jurídicas, informações. Sejam muito bem-vindos a mais um tema pra gente interessante que faz parte do nosso dia a dia. E hoje, como primeiro lema, a gente vai retomar lá algo que a gente falou lá nos nossos primeiros episódios. Sim, o nosso nome. Que penal é melhor do que... Ai, que mentira! Civil. Já posso levantar agora, diretor? Ela é muito melhor que civil. Não, nossa, E como ridículo. penal melhor do que civil, aqui quem fala com vocês é Marília. Ah, sou eu agora? É você, ué. Ah, que gracinha. Eu sou a pessoa perdida no tempo, no espaço, na vida. Eu sou a Marcela. Eu sou a Camila e eu tô aqui pra mostrar que o direito é coisa séria e eu também. Mas o programa não, tá? Eu sou a Marina, Helena de Manuel Carlos, do Tricô Jurídico. E hoje eu sou a novinha, que o novinho roubou meu coração. Não sou tão novinha, mas já que a gente vai falar de roubo, assalto, furto, né? Eu sou aqui, o novinho roubou meu coração. E com esse tema de assalto, quem será que roubou os nossos corações? Quem será que roubou o coração de vocês que estão aí em casa? E é importante saber qual arma que a pessoa tá usando, né? Exato. Ou qual ameaça que ela tá fazendo. Que a Camila vai contar pra gente exatamente a coisa. diferença, né? Primeira pergunta, Camila, é possível alguém assaltar o seu coração? O meu não, porque eu não tenho coração, né? Como a gente já mostrou nos episódios anteriores, eu sou do time da Marcela que não tem mais Hoje coração. não é Vai Dar Namoro do Rodrigo Faro? Ixi, tempos O meu mudaram. até tem, mas ele é de gelo, né? Que a pessoa pega e vai derretendo, assim, ó. Let it go, cadê? Vou colocar Frozen. E aí? Assalto. Posso roubar o coração de alguém, Camila? Só se for tráfico de órgãos, né? Deixa eu tomar um café. Não, mas Eu aí vou beber água. já vai pra outro crime, né? Vamos voltar aqui pro roubo. Bom, Eu fiquei até assustada. eu acho que de início é importante falar que é um objeto impossível, né? Se falar o coração no sentido figurado, apaixonado, né? Então não pode ser objeto de um roubo nem de um furto, mas se for de tráfico de órgãos, aí é outra coisa. Roubo e furto porque são crimes contra o patrimônio, né? Então precisa ter ali o alvo, o patrimônio, a propriedade de alguém. Toda vez que a gente fala de furto e de roubo, eu acho muito importante a gente falar da diferença, gente, porque eu acho o fim do mundo a pessoa falar que foi roubada o tempo inteiro. Ah, porque eu fui roubada como? Pegaram meu celular da minha mochila e eu não vi. Não, você não foi roubada. Né? Tem diferença entre furto Gente, e até eu que sou roubo. do civil sei. Não é? Até eu que sou. É básico, né? é básico, né? básica. Pelo amor de Deus, né? Nossos alunos não Dois podem crimes errar isso, não. contra o patrimônio, que acho que são os mais comuns que a gente vê na sociedade hoje em dia. Acho que tá junto com o do estelionato. Quem não assistiu o nosso episódio, golpe tá aí, cai quem quer, corre lá pra ver que a gente já falou sobre estelionato. Então nós temos furto e roubo. O furto é subtrair a coisa alheia móvel, né, para si ou para outra. Então pegar qualquer coisa, objeto móvel, tem que ser uma coisa, lógico, né? Não dá pra você furtar. Se bem que existem algumas casas que a gente vê, né, o povo transportando ali em cima das casas. Essa dá. Então tem que, pra furtar, tem que pegar uma coisa móvel de alguém. O roubo é a mesma cara do furto, só que no roubo o agente criminoso usa da violência ou grave ameaça contra a pessoa. Então se você é alvo de um assalto, a mão armada, aí sim, aí é roubo. Ou se você apanha, né? Leva um pateleco na orelha e a pessoa mete a mão no seu celular, aí é roubo. E se eu chegar aqui em você e falar assim, Camila, me passa seu relógio agora?
sem violência nem grave ameaça. Então, se a grave ameaça é um comportamento que acho que deixa a vítima coagida, né? Você não precisa ameaçar explicitamente, falar assim, não, eu vou te matar, mas pelo seu comportamento você impõe ali uma ideia de que vai vir alguma coisa ruim se eu não te entregar o celular. No máximo, né? você ia rir da minha cara e não ia ter tido crime nenhum, né? Nessa circunstância que não me sentia ameaçada. E não teria crime nenhum, né? É porque a grave ameaça em direito penal, ela tem que ter a capacidade de oferecer... não risco, né? Mas ela tem que ter a capacidade de convencimento da vítima. Isso, tem que ser uma ameaça real, né? De alguma coisa que pode numa acontecer. situação de perigo e coagida a entregar o objeto. Nós estamos aqui entre amigos e falamos assim, passa aí seu relógio. A pessoa vai rir e vai achar que é no máximo, né, uma piada, uma brincadeira. Mas crime não vai ter. Não vai Porque a gente ser. não tá medicada hoje. Eu tomou o remedinho hoje aí pra ficar mais Aham. tranquila, né? E em relação eu acho que é importante, normalmente no dia a dia a gente utiliza a palavra assalto no sentido de roubo, né? Quando se utiliza alguma violência, né? Algum elemento para coagir a vítima a entregar o seu patrimônio. E em direito penal, e aí já num sentido mais técnico, a gente tem a diferenciação do roubo próprio e do roubo impróprio, né? Porque essa violência ela pode ser utilizada ou antes de obter o seu patrimônio, de retirar o patrimônio da sua posse, ou depois, para garantir a permanência do seu patrimônio com aquele assaltante, né? Então, por exemplo, eu posso pegar esse objeto de você sem ter empregado violência, né? Ou grave ameaça, você ter visto, e para eu garantir a posse do seu objeto, eu te empurrar, eu te ameaçar com uma faca, eu te dar um tiro, né? Aí seria do parágrafo 1º, né? Do 157. Gente, deixa eu tricotar aqui um pouquinho. Um evento que aconteceu comigo. Um evento não, um assalto, né? Já que a gente tá falando de assalto. Há uns 6, 7 anos atrás, mais ou menos. Não, por aí, uns 6, 7 anos atrás. Pandemia, a gente perdeu noção do tempo, tô né? aqui fazendo as contas. Quanto tempo é AP, né? Antes da pandemia. Nossa, mudança. Enfim, quando a falecida Ninoca, que vocês já viram aí nos episódios também passados, nos episódios de pet, eu passeava com a Nina, né? Todo fim de tarde, início de manhã, minha mãe passeava, fim de tarde eu passeava com ela. E aí, eu tava passeando com a Nina, era umas 6h30, 7 horas, eu lembro que tava assim, tipo, entardecendo, escurecendo. E aí, quando eu ia passear com ela, eu ia de short, né, camiseta. Na época, eu acho que eu chegava do trabalho e ia assim, né? E não levava celular nem nada. E aí, nesse meio tempo que eu tava passeando com a Nina, eu encontrei minha mãe, que ela tava voltando da caminhada. Minha mãe também sem nada, só com a chave de casa na mão. De repente, chega 2 pivetinhos e colocam a arma em mim, na minha mãe, e fala: passa celular, passa tudo. Aí, na hora, eu fiquei tão assustada que eu fiquei paralisada, eu não fazia nada. Eu fiz assim com a coleira. Aí eu fui abaixando a coleira, que eu falei tudo, menos a Nina. Foi em câmera lenta, eu fui escondendo a coleira assim. Aí a minha mãe, eu não tenho. Aí eu fiquei calada. Aí ele foi e me deu umas coronhadas assim na cintura, com o cano do revólver, pra ver se realmente eu não tinha nada. Tanto que eu fiquei com um roxinho depois. E aí ele foi, fez isso em mim, fez na minha mãe, aí ele foi, e aí com a outra mão que eu fiz assim com a coleira e com a outra assim, aí a outra abaixou automaticamente, essa ficou assim. Ele foi e falou assim: esquece que isso aconteceu. Meteu o revólver na minha mão e mandou a gente esquecer que isso aconteceu, que a gente quase... Eu não sei se a gente... E eu e minha mãe, a gente ficou assim. E agora? E agora, né? A Nina nesse meio tempo sentou, porque já tava uma senhora, né? Sentou, Cansou dessa história pra esperar a gente ser assaltada. E na verdade a gente não foi assaltada, né? A gente não foi roubada porque não foi levado nenhum objeto, né? Então, nesse caso... Foi uma tentativa. Uma Sim. circunstância alheia à vontade dos assaltantes impediu que eles levassem o patrimônio, que foi justamente a ausência de patrimônio. É uma coisa que eles não esperavam, né? Mas nesse caso, se eu fosse na delegacia, ia ter como eu registrar boletim de ocorrência? Não, né? Sim, Como sim, Tentativa. Exatamente. Lá na divisão do intercrimes, a gente só não pune os atos de cogitação, mas De os atos de preparação. preparação
Cogitação é preparação, mas começou a Os atos de execução execução criminosa. são puníveis. Mas E aí ele começou a execução. Hã? Sem ter objeto. Mas eles não sabiam. sabia. E aí, crime impossível então, crime Marcela? impossível. Eu só pensei que se ele viu que não tinha objeto. Bom, Eu entendo que se ele tinha conhecimento Se ele da tem ausência do conhecimento. Não, é objeto, só porque não, iniciou a mas- execução, então não tem como falar em crime impossível. Porque já tinha iniciado. Eu acho que- iniciou e foi uma circunstância alheia. Eu acho que cairia na tentativa. É, Vocês já foram vítimas de assalto? Eu já fui numa situação muito, muito bizarra, assim, porque eu já passei por. Já estive em cidades teoricamente muito perigosas, cidades grandes e tal, né? Aqui em Goiânia mesmo, nunca passei por nenhum perigo disso e fui assaltada dentro de uma padaria, no caixa, na padaria fechando lá em Uberlândia. Assim, numa situação super nada a ver, que eu fui Nossa, é acompanhar verdade. uma amiga para comprar um bolo de aniversário que nem conhecia o rapaz. O Saí da minha aniversariante? casa- Aham, saí da minha Nossa, casa gente. só pra acompanhar. E aí, no final, pagando o bolo, de repente a gente olha pro lado, 2 rapazes, uma arma, eu falei assim, agora. E assim, eu pelo menos até então achava que o dia que eu fosse assaltada, eu, né, sairia correndo, brigaria, a minha cara de pessoa que ia brigar com o assaltante, né? Aí eu simplesmente virei pra ele e falei assim, deixa eu tirar meu chip. Sendo assaltada, eu falei assim, deixa eu tirar meu chip. E o cara, eu acho que não entendeu o que eu tava pedindo. Tipo assim, pra que tirar o chip, né? Assim, hoje em dia não tem muita necessidade, mas isso já tem um tempo. E à época, né, os dados da agenda ficavam gravados no chip do celular. Eu falei assim, putz, vou perder meus dados, vou perder minha agenda. Contato do boyzinho, Marília. Marília. Contato do boy de agenda. Gente, pedi naquela calma e o moço não deixou. Ele falou Ele assim, deixou? Deixou, ele falou assim, tá, rápido, tira logo. E eu lá, mexendo assim no celular e Isso era até tal. mais fácil, né? Que você tirava ali Eu atrás, tirei tirava a bateria. atrás, puxei o chip, fechei, já entreguei pra ele. Assim, dos males o menor, né? Ele levou meu celular, nem era um celular novo, assim, já era um celular bem antiguinho. Mas o problema é que na época tinham outras pessoas na padaria e eu lembro que ele levou o carro de uma outra cliente que estava com uma criança, então foi toda aquela comoção. Uma situação muito constrangedora, muito ruim, mas eu nunca imaginei que no momento que eu estava comprando um bolo com uma pessoa que eu nem conhecia, no final da padaria, no caixa, eu seria assaltada. Tem umas coisas que são diferentes, né? Eu nunca tinha sido assaltada, ninguém nunca tinha tentado. E aí, sexta passada, eu na minha vida de boa, vivendo. Quem tá acompanhando a minha vida sabe que eu tô ficando doente a cada 30 segundos, né? Eu melhoro. E aí eu acabei de melhorar, eu fico doente de novo. Eu tinha passado uma semana tomando antibiótico, eu tô lá passada. E eu não gosto de ligar o ar, porque quem dá aula, a gente preserva a voz. Então a gente preserva a voz de várias maneiras, né? Uma delas E uma passando delas calor, né? passando calor no carro, porque o ar-condicionado prejudica demais. Então, em todos os horários, tava com o ar-condicionado desligado, só que eram 7h40 da manhã. 7h40 da manhã de uma sexta-feira, em uma das principais ruas de Goiânia. E eu plena, com a Flávia do meu lado, que é minha amiga que divide casa comigo, a gente indo pra faculdade. E paramos no semáforo, de repente para um moço e coloca os braços cruzados na minha janela. Eu até achei que eu conhecia. Aí você, opa, vai render um contatinho da galera aqui. Não, era muito Não, feio. gente, Ia roubar o coração mas dela. sinceramente, Ixi, eu cara. acho que o primeiro pensamento de uma professora deve ser aluno. Deve ser aluno, vai deve pedir ser nota, aluno. vai pedir nota. Foi isso que eu pensei, vai pedir nota. Mas ele tava com um pedaço de garrafa na mão cortado, e eu pensei assim, pô, vai me oferecer uma cerveja, vai me oferecer Quebrada. Eu tava passada, gente. Ele fez assim com a garrafa, assim? É pra cruzar o braço em cima do vidro, pra eu não poder fechar. Mas eu só fiz essa reflexão bem depois, né? E aí ele olhou e disse, passa os celulares. Gente, esse foi o único dia da minha vida que o celular tava dentro da bolsa, atrás das minhas costas, porque geralmente ele fica do meu lado. E eu demorei, a alma não tinha feito download ainda pro corpo, né? Eu olhei pra ele, olhei pra Flávia, olhei pro meu colo. Qual o celular? Como se ele tivesse perdido o celular dele e eu estivesse procurando, né? Aí ele assim, passa o celular, senão eu vou te furar. Moça, tem celular nenhum, tô vendo que tipo, você não tô vendo nenhum celular. Aí ele olhou e falou assim,
passa o celular, eu passo o dinheiro. Eu vou te furar agora. Você para com isso. E eu, gente, mas não tem nem celular, nem dinheiro. Pelo amor de Deus. Mas eu sou professora. Não. Aí ele olhou e falou assim, então manda ela passar o celular. Eu olhei pra Flávia de novo, ela já tava ali meio tremendo. Olhei pra ele, nossa, eu não mando nem em mim, vou mandar nos outros. Você falou? Falei. Pessoa que negocia com assaltante, Eu é o acho que eu não perigo. tinha percebido ainda que era um assalto. 500 anos pra sinal abrir. Não, porque senão em Goiânia dá pra você fazer a unha, fazer Ah, maquiagem e contar a história de um filme, né? Tudo isso acontecendo em sinal fechado. Aí eu olhei pra ele e falei assim, ô moço, eu sou penalista, se você precisar de ajuda, você vai pedir pra quem? Aí ele olhou, eu não sei se ele entendeu a reflexão. Ele tirou a mão e falou assim, desculpa tia, eu tô muito doido. E foi embora. Desculpa, tia, tô muito doida. Eu não sei o que Eu acho que alguém mais. naquele carro tava mais doido que o assaltante. Assim, não quero dizer eu acho que quem ele falou era, assim, mas... olha, Eu não sei o que me ofendeu mais, se foi a tentativa de assalto ou se foi me chamar de tia. de tia. Eu não gostei. Mas o seu também foi igual o meu, né? Uma tentativa. Foi uma loucura, Eu não- né? Uma competição de loucos. Nossa, gente, mas eu não gosto de andar com janela aberta. É uma mania que eu, assim, Pois eu é, não agora gosto eu não tenho mesmo. mais, agora eu fico fechando. Eu sempre ando com a minha janela fechada, ar-condicionado ligado, porque não dá. Eu nunca fui vítima de roubo, assim, mas eu fui vítima uma vez de furto de uso. Furto de Furto de uso! uso. Furto de uso, pra quem não sabe, a pessoa furta, mas ela não tem a intenção de ficar com o objeto, Que ela devolve diferentão. depois. E aí já tem entendimentos dos tribunais que é um fato atípico, né? Não é considerado crime, porque a pessoa fica pouco tempo com a coisa, devolve sem prejuízo nenhum pro dono. Eu fui vítima de furto de uso. E qualquer objeto. Pois é. Ixi, Ai, meu Maria. Deus. Ai, que É pra maior de 18, tem que colocar o recadinho na tela. Maior de a 18, gente um pensou pouco. tudo na mesma coisa. Meu Um pouco para maior de 18. A faxineira que trabalhava na minha casa, na época eu morava com os meus pais ainda, né? Faxineira boazinha, tava há pouco tempo lá em casa e tudo. Nós descobrimos que ela estava levando as minhas roupas para fazer programa no final de semana. Ela levava as minhas roupas, fazia o programa, depois devolvia na segunda-feira. Mas ela lavava, Eu pelo juro. menos. Mas mesmo assim, É, tipo, Enfim. ia pra casa da luz vermelha, Era com as minhas utilizava. Amiga, que roupas eram essas? pois é, mudei meu guarda-roupa todinha, por isso que hoje eu ando séria. assim. Sóbria, né? Ou as minhas roupas estavam muito ruins, ou a moça devia ter uma dificuldade terrível pra conseguir um programa com meu guarda-roupa, né? Mas fui vítima de furto de uso e ela Gente. devolvia as roupas depois. E Minha como mãe você que descobriu. assim? Eu comecei a dar falta das roupas. Minha irmã é mais nova. Minha irmã, um beijo pra você. Eu botava a culpa nela. A maldição tá usando as minhas roupas sem me pedir, emprestando pras amigas dela. E a minha irmã falava que não. E minha mãe descobriu um dia, viu ela levando as minhas roupas. E aí ela entregou o jogo, ela falou que levava pra fazer programa e devolvia Gente. depois na segunda-feira. Falar em Ela devolver podia depois. falar que foi nisso. Falar em devolver depois, vocês viram que que aconteceu? Acho que tem mais ou menos um mês no Espírito Santo. O ladrão roubou, foi assaltar, né, uma família que estava chegando em casa. Marcela tá rindo até agora, imaginando como é que era meu guarda-roupa na época. Eu tô ouvindo a Marina, mas eu não tô conseguindo. Camila, E aí, a história do Espírito Santo? Falando nesse negócio de devolver, né? Não sei se vocês viram, há um mês atrás, mais ou menos, no Espírito Santo, uma mãe estava com os 2 filhinhos no carro, uma filhinha mais velha, um filhinho mais novo, e o filhinho mais novo era deficiente, então ele tinha uma cadeirinha adaptada no carro. Ela estava chegando em casa, estacionando o carro, né? Entrando no carro. De repente, veio, né, os assaltantes, deram voz de assalto e pediram para ela entregar o carro. E o carro não tinha seguro e era muito importante, principalmente por conta da criança com deficiência, né? Os ladrões levaram o carro e aí a mãe da criança, né? Na hora o assaltante não viu que uma das crianças tinha deficiência porque estava no colo da irmãzinha mais velha. E aí a mãe depois lançou uma campanha na internet pedindo para que se achassem o carro, devolvessem por conta, né, que era muito importante até mesmo para fazer o transporte, locomoção do filho com deficiência. Depois de alguns dias, o carro reaparece com um bilhetinho escrito que o crime pede perdão.
O ladrão devolveu, deixou o carro, né? Ele teve acesso à informação e falou que no dia ele não viu que a criança tinha deficiência, mas depois que ele viu a cadeirinha e viu as mensagens, ele ficou sentido, estava pedindo perdão e devolveu o carro com o tanque cheio ainda. Tá vendo que até o crime tem ética. Esse é um Eu acho que a ladrão. gente tira uma lição de hoje, né? Que até pra prática de crime a gente tem que ter ética. Exatamente. Uma profissão, né? Ética profissional. Acho que vocês contestaram a minha ética Sim. profissional aí, ó. Ética profissional. Ética profissional. Tem uma coisa muito interessante, acho que, assim, interessante juridicamente, tá, gente? Porque crime sempre é ruim, principalmente a vítima de crime, né? Assaltos com utilização de arma de brinquedo. E todo mundo sempre pergunta, né? Se a arma for de brinquedo, e aí como que tipifica? Se a pessoa não souber, se a pessoa souber que a arma é de brinquedo, como que ficaria essa situação? Então, é que basta ser suficiente para causar temor na vítima, né? Se é suficiente para causar temor na vítima, se não é uma arma que visivelmente é de brinquedo, que é aquilo que a gente falou. Quando a Marina chega aqui e fala, passa o celular. Foi suficiente. Na verdade, né? não precisa nem mostrar a arma. Quando eles pode chegam assim, fingir. ameaçando levantar a camiseta, como se tivesse Como se alguma coisa, já é suficiente para Exatamente. passar a ideia de ameaça. Acho que o que as pessoas ficam em dúvida, talvez, é porque tem um aumento de pena para o crime de roubo com utilização de arma de fogo. Aí precisa, sim, para aumentar a pena, tem que ficar demonstrado que foi utilizada uma arma com potencial de lesivo, né? Não tem nem que ser tem que ser uma arma Arma de verdade fogo. capaz de produzir um resultado. Exato, se for uma arma sem bala, por exemplo. Uma arma sem bala, uma uma arma que não quebrada. funciona, serve pra aumentar. Ela Mas não- já serve para falar que é o assalto, né? Basta a ideia de ameaça. Então, se eu chegar com a Nerf aqui, né? Aquela que... Nerf, vocês não têm sobrinho hoje, gente? Ai, não sei. Eu que é isso. tenho, mas o que é isso? Minha sobrinha É tá que precisa eu- desse brinquedo aí, ó. Meu sobrinho já tem 3 meses. Quando eles velha. crescerem, vocês vão ver. Nerf é um negócio, uma arminha que você atira, mas é borrachinha de espuma. Sei o que é. É uma bem coloridinha. E tem tipo metralhadora e tal. E aí fica cuspindo espuma nas pessoas? Adoro crianças, balinha de espuma. Eu não ia gostar disso, não. Eu acho, será que eu sou a tia chata? Eu parece sou, um eu não tenho McQueen, dúvida. né? Não tenho dúvida. Aí a criança ia jogar nesse negócio e falar, sai, com Conta pra licença, gente com uma das licença. duas aí sobre o arrebatamento. O que é arrebatamento que o novinho fez com o meu coração? Arrebatou e levou pra longe. Meu Deus. Trombada! Aqui eu vou arrebatar, Marina. Trombada! O roubo por arrebatamento é a trombada. Quando a gente fala do assalto, né, do roubo, é subtrair lá o objeto, a coisa móvel de alguém mediante violência ou grave ameaça à pessoa. Então, se o sujeito vem te dar uma trombada para pegar os seus objetos e você cai, se machuca, é violência, é um ato de violência, né? Então, essas trombadas, que geralmente em locais cheios, né? A pessoa vem correndo, dá uma trombada, mete a mão na carteira ou no celular e sai correndo, tem que as pessoas nem percebam, porque né? é suficiente para tirar nossa atenção Exatamente. do próprio roubo. Então, por isso que sai da classificação De furto e vai para roubo. Agora, outra coisa E aí, que... só pensando, estava pensando na trombada. Essa trombada, então, seria como se fosse uma distração, né, pra vítima. Sim. E não deixa de ser um ato de violência, né? Um ato de violência. Ai, gente, eu vivo distraída. A chance de eu ser Não, roubada, roubada ao invés de furtada. Arrebatada. E não é... E não é pelos olhos. Não. Olha só, eu sei que a Marília tem uma pergunta ainda pra fazer, mas eu queria que a gente pontuasse aqui. O latrocínio. O latrocínio é roubo seguido Com de resultado morte, de com morte. resultado de morte. Uma dúvida que sempre aparece nas aulas. A morte tem que acontecer depois da subtração da coisa alheia móvel ou não? Ela pode acontecer e depois a subtração acontece para que seja latrocínio. Ou se eu mato e roubo, pego os objetos Pega os do objetos morto, depois do morto. ou eu pego os objetos do morto e depois eu mato. Acho que tem que ficar claro à vontade. Do vivo, do vivo que depois vira Tem que morto. ficar claro Roubo à seguido de vontade, morte ou né? morte seguida de roubo? É roubo com Isso. resultado morte. O latrocínio é roubo com resultado morte. Exato. Qual que é a intenção? O agente queria o patrimônio e a forma de alcançar o patrimônio foi matando a vítima, ou a gente queria
queria matar a vítima. E Depois que aproveitou. matou, Se deu um aproveitou. insight, falou, opa, olha ali um patrimônio dando sopa, vou levar. É isso que muda, né? Se existe a intenção de matar, a gente vai falar de homicídio. Agora, se a pessoa quer, no final das contas, é o patrimônio, e ela usa a morte só para alcançar o patrimônio, aí E às latrocínio. vezes até tentativa de simular, né? Lembra do caso dos Richthofen, que houve a tentativa eu tava de lembrando simular justamente um isso. homicídio. Mas na verdade levar sempre o foi patrimônio. homicídio. Ali né? sempre foi homicídio, né? Eu ia fazer justamente essa pergunta, porque sempre eu passo documentário deles na minha aula de sucessões pra gente discutir questão de É um caso indignidade. riquíssimo, Né? Pro direito é um caso muito rico. E aí eu lembro que no documentário ela rasga, né, a pasta do pai, que era o único, assim, o único vestígio que tinha, né? Era rasgar a pasta do pai pra simular que tava roubando ali. Então, nesse caso, né, naquele caso, nem simulação de homicídio seria, né? Eles mataram e aí quiseram simular um assalto pra dizer, né, que não Nem foi simulação homicídio. de latrocínio seria, né? Seria E do só pra homicídio. lembrar que o homicídio é um crime doloso contra a vida, a gente já comentou disso aqui antes, né? Julgamento é pelo tribunal do júri. Agora, o roubo é um crime contra o patrimônio. Por mais que tenha resultado morte, não vai pro Latrocínio tribunal do também. júri. Latrocínio não vai pro tribunal do conta júri. do local. Exatamente. As pessoas ficam indignadas, né? Porque tem um resultado morte e acaba sendo um crime grave. Mas não vai pro tribunal do júri. Ai, gente, tá vendo por que eu gosto de civil penal? É muito complexo, muitas legal pra regras. caramba. Ai, Jesus, Mas a Nossa gente Senhora. falou bastante, né? Bastante Marilinha, qual é a sua hoje. pergunta pra gente Eu acho que era isso mesmo. Acho que agora eu vou jogar pro público, você de casa. Tem perguntas? Deixa aqui no nosso chat ou siga-nos lá no Instagram, @tricô.jurídico, ou no TikTok, @tricôjurídico. Deixem lá suas dúvidas, suas curiosidades, se eventualmente em algum momento, tomara que não, né? Mas se você foi assaltado, tem alguma notícia assim, alguma informação bacana para dividir com a gente? Segue lá nas nossas stories, interaja com a gente. Obrigada por nos acompanhar até aqui. E se alguém roubou seu coração, vem pro meu time. Time dos desiludidos amorosamente. Ô, diretor, coloca a plaquinha aqui. Procura-se o boy que roubou o coração da Marina. Marina. Gente, um recadinho para os nossos espectadores. Um beijo para os nossos alunos. Eles sempre me cobram esse abraço. Beijos para beijo todos. para vocês. Beijo, principalmente pros que gostam mais de penal que de civil. Não, Pros que não. sabem que penal é Sim. muito melhor que Não, civil. pros que... Beijo! Tchau, até a próxima. Tchau, beijo.